Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai Eterno, te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, te glorificando, Senhor, te louvando, dizendo o quanto Tu és grande, o quanto Tu és maravilhoso, o quanto Tu és perfeito, Pai amado. Deus Criador, Deus misericordioso, Deus de amor, Deus de bondade, Deus justo, Deus que tudo vê, tudo pode, tudo sabe. Deus, te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade que Tua misericórdia nos alcança, Pai amado. Senhor, se não fosse a Tua misericórdia, meu Deus, já não estaríamos aqui há muito tempo, Pai amado. É a Tua misericórdia que nos sustenta, Senhor. Por causa da Tua misericórdia não somos consumidos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, Pai amado. Mesmo, Senhor, quando somos infiéis a Ti, mesmo Te traindo todos os dias, pecando contra Ti todos os dias, meu Deus. Mas o Senhor não deixa de demonstrar Tua fidelidade, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos que nos deu no dia de hoje e a que ainda vai nos dar, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos alimentos que nos concede, pelo alimento sólido e pelo alimento espiritual, Senhor. Pois através da Tua palavra, através da oração, Senhor, nos achegamos cada vez mais a Ti, Pai. Obrigado por essa oportunidade de ter acesso a Ti, Senhor, através do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Hoje temos acesso a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, eu te peço ainda, Pai, que Tua palavra chegue, Senhor, naqueles lugares e naquelas pessoas que ainda não conhecem o Teu Evangelho, Senhor. Que possa, Senhor, fazer transformação na vida delas, Pai amado. E aquelas pessoas também, meu Deus, que Te conhecem, mas por algum motivo se distanciaram de Ti, Senhor. Que Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito Santo possa reverter essa situação e que elas voltem para Ti, Senhor, quanto antes, meu Deus. Porque o Teu Filho Jesus Cristo em breve vai voltar a este mundo, Pai amado, para buscar os seus, meu Deus. Te agradecemos ainda, Pai, por esse devocional que vamos começar. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abra a nossa mente, nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, Pai amado. E acima de tudo, meu Deus, humildade. Humildade para saber que não somos nada sem Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar o estudo que iniciamos ontem. E o nome do estudo é Sou Menos Cristão por Ter Medo? Ontem lemos o primeiro tópico, que o nome é Acima do Medo. E hoje vamos ler o segundo tópico, que é exortação, desculpa, gente. A exortação que nos move.
Lá em Josué, capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Lembra da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Amém. E o estudo diz assim: depois de Moisés, Josué recebeu a difícil missão de liderar o povo rumo à terra prometida. Isso como seu antecessor. Josué também teve medo. O medo é uma realidade. O medo é uma realidade comum até mesmo entre os escolhidos de Deus. Josué poderia ter recuado diante da responsabilidade, mas escolheu confiar. Sua obediência não apenas o fortaleceu, mas também serviu de exemplo para todo o povo de Israel, que precisava de um líder firme naquele momento. Assim como Deus foi com Josué, Ele também é conosco. Cada nova etapa da vida trará desafios e inseguranças, mas a promessa permanece. O Senhor caminha ao nosso lado. Nossa força está na certeza de que não estamos sozinhos. Podemos até sentir medo, mas escolhemos a fé. Podemos até hesitar, mas escolhemos avançar. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Salmos 25. Versículo 5. Salmo 25, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Vamos ler até o 7. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade, por causa do teu amor e da tua bondade. Lembra de mim, ó Senhor Deus.
Amém. E o devocional diz assim: quando o cristão começa a andar com pés trêmulos no caminho do Senhor, ele pede para ser guiado adiante, como uma criança sustentada pela mão ajudadora de seu pai. E anela ser instruído no alfabeto da verdade. O ensino experimental é o fardo desta oração. Davi sabia muitas coisas, mas sentia sua ignorância e desejava permanecer na escola do Senhor. 4 vezes, em 2 versículos, ele inscreve para uma bolsa de estudo na Faculdade da Graça. Seria bom para muitos professores se em vez de seguirem seus próprios conselhos e descobrirem novas linhas de pensamentos por si só, eles investigassem os bons e velhos caminhos da verdade de Deus e suplicassem ao Espírito Santo que lhes concedesse entendimento santificado e espírito ensinável, pois tu és o Deus da minha salvação. O Jeová triuno é o autor e aperfeiçoador da salvação para o seu povo. Leitor, ele é o Deus da sua salvação? Você encontra todos os fundamentos de sua esperança eternas, na eleição do Pai, na apropriação do Filho e no avivamento do Espírito? Se sim, você pode usar isto como argumento para obter bênçãos futuras. Se o Senhor determinou sua salvação, certamente Ele não se recusará a instruí-lo em seus caminhos. Amém. É um fato venturoso podermos nos dirigir ao Senhor com a confiança que Davi manifesta aqui. Isso nos dá grande poder na oração e consolo na tribulação, em quem eu espero todo dia. A paciência é cortês, criada e filha da fé. Nós esperamos alegremente quando estamos certos de que não esperaremos em vão. É nosso dever e nosso privilégio esperar no Senhor, em serviço, em adoração, em expectativa e em confiança, todos os dias de nossa vida. Nossa fé será provada e, caso seja verdadeira, suportará a luta contínua sem capitular. Não nos cansaremos de esperar em Deus, se nos lembrarmos de quanto e quão graciosamente Ele esperou por nós. Amém. Uma mensagem animadora, né, gente? Vamos continuar lendo em Jó. A leitura em Jó. Jó capítulo 4. A introdução desse capítulo, que vai do versículo 1 ao 21, diz assim:
Primeira fala de Elifaz. Chegou a sua vez de sofrer. O primeiro amigo de Jó a falar é Elifaz, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 5, versículo 27. Inicialmente, ele diz a Jó que siga o conselho que ele mesmo deu a outros e que tenha confiança em Deus. Versículos 3 a 6. Que se lembre de que somente os maus são castigados. Versículos 7 a 11. E que ninguém é perfeito. Versículos 12 a 21. E o capítulo inicia assim. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça, ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Alguém pode ser correto diante de Deus? Veio a mim de mansinho uma mensagem, em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a tremer e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse: Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais, e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos que são feitos de barro, que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morreremos para sempre. E ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca, e morreremos sem termos alcançado a sabedoria. Forte esse capítulo.
Vamos para algumas referências e comentários do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 de Jó. Ele faz da região de Temã. Referência: Jó, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 4, versículo 4. Tropeçava. Referência: Jó, capítulo 12, versículo 5. Capítulo 4, versículo 6. Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Referência: Provérbios, capítulo 14, versículo 26. Temor a Deus, vida correta. Duas qualidades de Jó. Duas qualidades de Jó. Ressaltadas. Em Jó, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 4, versículo 7. Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Era comum naquela época pensar que Deus recompensava as pessoas que praticassem o bem e castigava as pessoas mais por causa dos seus pecados. Referências: Levítico, capítulo 26, versículos 4 e 5. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 a 14. Salmos 1, versículo... Salmos 1 e Salmos 128. Provérbios, capítulo 10, versículos 27 a 31. E capítulo 3, versículo 1 de Jó. E castigo no dicionário. Parece que aqui está querendo encorajar e consolar Jó, afirmando que o sofrimento dele é temporário, ao passo que o castigo dos maus é para sempre. Capítulo 4, versículo 8 de Jó. Plantam e colhem. Esta figura se encontra também em outras partes da Bíblia. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 8. Oséias, capítulo 10, versículos 12 a 13. E Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Capítulo 4, versículo 9. Deus os destrói. O castigo dos maus é assunto que aparece várias vezes nas falas dos amigos de Jó. Ele faz, capítulo 5, versículos 2 a 7, capítulo 15, versículos 17 a 35, capítulo 22, versículos 15 a 18. Bildade, capítulo 8, versículo 8 a 19, capítulo 18, versículos 15 a 21. Zofa, capítulo 11, versículo 20, capítulo 20, versículos 4 a 29, capítulo 24, versículos 18 a 24,
e capítulo 27, versículos 13 a 23. Capítulo 4, versículo 10. Quebra os dentes. Os dentes do leão são a sua arma e garantem a sua sobrevivência. Referência: Salmos 58, versículo 6. Capítulo 4, versículo 12. De mansinho uma mensagem. Ele está dizendo que recebeu uma mensagem num sonho durante a noite. Referência Jó 33, versículo 15. Gênesis capítulo 46, versículo 2. Daniel capítulo 7, versículo 2. Era, na verdade, um pesadelo. Versículo 13. E Jó, capítulo 7, versículo 14. Capítulo 4, versículo 17. Correto diante de Deus, puro aos olhos do seu Criador. Referência: Jó, capítulo 15, versículos 14 a 16. Capítulo 25, versículos 4 a 6. Salmos 14, versículos 2 a 6. As duas expressões também podem ser traduzidas assim: mais correto do que Deus, mais puro do que o seu Criador. Capítulo 4, versículo 18. Deus não confia. Referência: Jó, capítulo 15, versículo 15. E capítulo 21, versículo 22. Servidores celestiais. Referência: Jó, capítulo 1, versículo 6. Anjos. Capítulo 4, versículo 19. Seres humanos feitos de barro, criados do pó. Referências: Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 3, versículo 19. Jó, capítulo 10, versículo 9. Capítulo 33, versículo 6. E capítulo 34, versículos 14 e 15. E Salmos 90, versículo 3. Capítulo 4, versículo 20 de Jó. Vivos de manhã, mas de tarde morremos. Referência: Salmos 90, versículos 5 e 6. E por fim, capítulo 4, versículo 21. Como cai uma barraca. Referência a Isaías, capítulo 38, versículo 12. Sabedoria. Vem introdução aos livros de sabedoria. Parte 2.1. O processo de alcançar a sabedoria, que consiste em pensar e agir corretamente, dura a vida inteira. Morrer sem ter alcançado a sabedoria é ter vivido uma vida vazia e sem sentido. É isso, gente. Capítulo 4
de Jó. Deus os abençoe.